Marlen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. E hoje é um programa especial. Nós vamos projetar o futuro do agronegócio brasileiro a partir das macro tendências que vão impactar o setor. A digitalização já começou. O que mudará daqui para frente? Os novos equipamentos, softwares e formas de produzir alimentos. E mais, as novas profissões do agro, mudanças no mercado de trabalho e carreiras e tudo o que você precisa saber para se atualizar e manter o seu negócio competitivo. Na gestão no agro, nós vamos conhecer a mentalidade do agricultor do futuro e as boas práticas de gerenciamento na agropecuária brasileira. Tudo isso e muito mais nesta edição especial que já está no ar. Um estudo chamado Agricultura 4.0, o futuro da tecnologia, da consultoria Oliver Wyman, apontou para inovações com o uso de novas técnicas para aumentar a eficiência na cadeia de produção e a criação, a incorporação de novos e diferentes jeitos de produzir alimentos. Isso porque até 2050 a expectativa é que o mundo precisará de 70% mais comida para atender a demanda crescente. E tem mais. O estudo aponta que uma das técnicas na agricultura que deve ganhar força até 2050 é a hidroponia. Você já ouviu falar? As hortas hidropônicas são aquelas que têm um sistema de plantação sem a necessidade de terra para cultivo. As plantas ficam em contato direto com a água, que possui os nutrientes para a planta. E a gente vai adiante. Porque nas cidades, as fazendas verticais, elas têm chamado a atenção. Com ambiente 100% controlado, a produção normalmente utiliza a técnica da hidroponia e também a luz rosada para substituir a luz solar. Na indústria, a modificação genética de plantas deve ganhar ainda mais destaque no futuro. A tecnologia é usada para aumentar a produtividade da planta, criar resistência a condições climáticas adversas ou até mesmo a pragas. É algo muito importante para a gente continuar acompanhando. O estudo da consultoria Oliver Wyman também destacou o cultivo de alimentos em laboratório como uma tendência de futuro. A nanotecnologia, que trabalha na escala dos átomos e até a impressão 3D. É isso mesmo, a impressão 3D. Nesse último caso, cientistas já conseguiram, por exemplo, desenvolver na impressora 3D um produto similar à carne bovina. Será mesmo? Tem mais ainda, tem drones, robôs, tratores autônomos e sensores que estão cada vez mais presentes nos negócios do agro. Os equipamentos são conectados usando a internet das coisas, que é quando conectamos os objetos do nosso dia a dia à internet para nos auxiliar nas atividades diárias. Essas tecnologias geram um grande volume de informações sobre a fazenda, sobre a produção agrícola. E aí a gente entra na era do chamado Big Data, ou seja, um monte de dado para a gente analisar e tomar decisões ainda mais assertivas. A inteligência artificial já usada no agro deve ir ganhando mais espaço. E há também a perspectiva de um mundo virtual totalmente imersivo e conectado, que promete revolucionar a nossa relação com a tecnologia. A gente está falando do metaverso. É isso mesmo, metaverso no agro. Tanta coisa, né? O que será uma tendência de curto prazo? O que será uma tendência de médio e longo prazo? Vamos conversar com um dos maiores entendidos nesse assunto, macro tendências, tecnologia e inovação. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, está conosco na Jovem Pan e traz para a gente a sua visão de futuro. Arthur, seja muito bem-vindo. Quais dessas tecnologias todas aqui devem ganhar mais força no campo nos próximos anos, na sua opinião? Kelly, eu entendo que nós temos novos desafios, né? Ou seja, aquilo que está relacionado ao médio e o longo prazo,
mas nós temos principalmente uma continuação de coisas que começam a se tangibilizar, né? Ou seja, não muito tempo atrás nós tínhamos uma dificuldade gigantesca para ter conectividade nas propriedades. O índice no Brasil ainda não atingiu 50%, mas eu entendo que, por exemplo, em 2023 nós vamos ter um crescimento nesse índice que vai ser muito importante, porque nós estamos vendo, por exemplo, no passado, a Neuralink, a Starlink do Elon Musk era uma promessa, hoje ela é uma realidade. Muitas propriedades já contratam esse serviço, instalam suas antenas e passam a ter conexão de banda larga. E nós temos uma corrida nessa instalação dos satélites suborbitais, ou seja, num horizonte aí de 2 a 3 anos, esse problema deixa de existir, basicamente. E aí nós temos a chegada de tecnologias de ponta que hoje só estão disponíveis em alguns lugares e ela fica disponível para todo mundo. Ou seja, eu entendo que no curto prazo o que nós vamos ter é uma adoção muito grande, porque nós estamos terminando de resolver problemas de infraestrutura. Ou seja, não adianta ter Big Data, não adianta ter inteligência artificial se você não usa as informações que, por exemplo, estão nas máquinas que já foram adquiridas, né? Então, eu acho que no curto prazo é muito mais uma onda de adesão, de utilização, de maturação. E aí, no médio prazo, nós temos todas essas tecnologias que você mencionou, algumas, claro, mais futuristas e com desafios maiores, mas uma coisa que sempre me chama a atenção é uma série de tecnologias que foram desenhadas para a cidade, no final das contas, elas estão sendo implementadas justamente no agronegócio, como o caso dos tratores autônomos, que vão acontecer muito antes dos carros autônomos, porque o ambiente é mais propício. Interessante, você falou aí dos carros autônomos, tratores autônomos, falou ainda em futurismo, né, que tem muitas coisas que vão demorar um pouquinho mais de tempo, porque a gente ainda está resolvendo um problema de infraestrutura. Para a gente trazer para a nossa audiência impactos de curto prazo, qual é a novidade tecnológica que está no seu radar, que a gente vai ouvir falar muito, que a gente precisa já ouvir do Arthur Igreja, pesquisar, desenvolver uma habilidade nova, o que vai marcar a nova era no futuro muito breve? Eu acho que no curtíssimo prazo tem duas questões. A primeira delas é essa questão da conectividade, do 5G aliado aos satélites suborbitais. Então, isso vai desbloquear essa digitalização de fato, né? Ou seja, vai reduzir esse gap entre você ter os dados, coletar os dados e poder usá-los. A segunda coisa que eu tenho certeza que vai acontecer no curto prazo é que aquilo que nós vimos, por exemplo, no varejo e na indústria, a chamada indústria 4.0, e esse varejo que hoje demanda muitos profissionais, o mesmo vai acontecer com o agronegócio, que vai ser uma corrida por profissionais com formação mais tecnológica, só que conectados ao agro. Hoje, nós temos essa corrida por cientistas de dados, por engenheiros de software e tudo mais, mas muitos deles acabam indo buscar empresas que estão relacionadas a varejo, a telecomunicações, a esses setores. E agora muita gente começa a entender o tamanho da oportunidade que o agro representa. Então o que acontece é que também as empresas da cadeia do agro, elas começam a se transformar mais e mais em software house, ou seja, empresas de tecnologia, e elas entram nessa corrida para atrair talentos. Então, no curto prazo, nós temos uma mudança do perfil desse profissional, que muito mais do que um profissional, por exemplo, com conhecimento agronômico, ele começa a ser um profissional de tecnologia, de TI mesmo. Então, essa é uma mudança importante. E essa mudança se reflete também no tomador de decisão, né? No investidor, no agricultor, porque ele também começa a ter na sua matriz de decisão esse aspecto tecnológico, como já aconteceu em outros setores. Então, volto a dizer, hoje, um empreendedor aí do varejo, ele precisa entender de rede social, ele precisa entender de software. Então, quem está atuando no agro começa a ter que ter uma visão muito mais ampla das coisas. Precisa dominar novas aptidões, novas variáveis que até um tempo atrás não eram realidade. Interessante, você falou aí de profissões do futuro, né? Cientistas de dados, engenheiro de softwares, disse que as empresas do agro estão se transformando em empresas tech para fazer parte dessa era da digitalização. E para a gente prestar um serviço à nossa audiência, como que faz para se preparar? Quem está nos ouvindo que é do agro ficou assim, nossa, se tem um monte de oportunidade, eu quero capturá-las. Qual é a principal habilidade que tem que ser desenvolvida? Onde se desenvolvem essas habilidades? Onde se aprende tudo isso, hein, Arthur?
Olha, eu entendo que, primeiro, com curiosidade, tem várias pesquisas mostrando alguns aspectos interessantes, que quem está atuando no agro cada vez mais está participando, por exemplo, de LinkedIn, de redes sociais, justamente para buscar conhecimento. Então, esse está se tornando um dos principais canais, aliado a YouTube, aliado a várias outras plataformas, porque, afinal de contas, hoje os conteúdos eles são multiplataformas, né? Ou seja, a nossa conversa aqui ela pode virar um corte de YouTube, alguém pode escrever sobre ela e isso pode viralizar numa plataforma como o LinkedIn. Então, participar da rede social, ou seja, não enxergar ela simplesmente como um lugar onde as pessoas acabam compartilhando opiniões ou postam suas fotos das férias, mas enxergar isso como um lugar para aprender, né? Além disso, a pandemia acabou cortando muita coisa, que são os dias de campo, os encontros e tudo mais. E o que fica provado agora? Que não há nada mais valioso do que isso. Então, por mais que as pessoas sejam muito acessadas, né? Ou seja, muitas empresas acabam batendo na porta para dizer, olha, eu estou trazendo tecnologia e tudo mais, escolher os parceiros certos e aprender com eles continua sendo o caminho mais importante. Mas, além disso, usar a internet como um canal para realmente oxigenar suas competências, ou seja, ficar de olho no que está acontecendo, e a chave sempre é entender o timing, né? Ou seja, nós vamos falar aí sobre, por exemplo, metaverso, realidade? Não é, mas então a pessoa pode se dar o luxo de descartar? Não, porque de repente ela coloca isso numa caixinha de, isso aqui é futuro, e quando ela pisca está acontecendo na frente dela. Então, acho que sempre estar em constante contato é uma coisa muito positiva. E interessante notar que o Brasil se tornou exportador dessas tendências, né? Então, uma coisa que tem facilitado aí para quem quer aprender cada vez mais é que nós não estamos mais naquela realidade de ter que entender o que está acontecendo numa fazenda nos Estados Unidos para chamar de fazenda do futuro, né? Ou seja, tem muito mais a ver com a troca de ideia, a troca de boas práticas, assim como sempre aconteceu, só que agora de uma forma mais digital e mais ágil. Interessantíssimo. E para quem estava esperando a sua resposta, você vá para a universidade, faça o curso A ou B, o Arthur trouxe já uma mentalidade das novas formas de se aprender. É uma forma de aprender também na internet, a gente não está excluindo as outras possibilidades, mas é aquela ideia de um aprendizado constante, né? Abrir a mente, porque o mundo está mudando muito rapidamente. Arthur, foi um prazer te receber na Jovem Pan. Você tem uns segundinhos finais aqui para deixar uma última mensagem para a nossa audiência que gosta muito do seu trabalho. Poxa, agradecer essa nova oportunidade, e a mensagem aqui é de usar a tecnologia como nossa grande aliada. Esses assuntos acabam assustando, mas eles são inevitáveis e eles trazem mais produtividade, mais qualidade de vida, mais resultado. Ou seja, se tem alguém que pode ser tua aliada ao longo não só de 23, mas dos próximos anos, é a tecnologia. Que assim seja, vamos usá-la para o bem então. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Fique bem, até a próxima. Obrigada. E agora nós vamos até Piracicaba, interior de São Paulo, para conversar com o Felipe Gustavo Pilau. O Felipe, ele é professor da Exalc USP e membro da Exalc Tech. A Exalc Tech é uma incubadora tecnológica que auxilia os empreendedores ligados ao agro a desenvolverem os seus negócios, promovendo inovação no campo. Seja muito bem-vindo à Hora H do Agro, uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado pelo convite, Kelly. É uma satisfação. Obrigada. Felipe, você está aí num núcleo de inovação dentro de uma das principais universidades de agricultura do país. Qual é o seu olhar no momento? O que está acontecendo no agronegócio? Quais são as tendências de futuro, depois de tudo que a gente acabou de revelar aqui no programa também? De fato, Kelly, a gente tem uma incubadora, né, a Exalc Tech, aqui da Exalc, mas não estamos sozinhos. Aqui em Piracicaba você criou um ambiente de inovação, um ecossistema de inovação extremamente importante, que nos dá também apoio, né? E acaba recebendo as nossas empresas num segundo momento, depois que elas já têm as suas tecnologias aí validadas e prontas de fato para o mercado. E o que a gente está percebendo, né, inserido nesse ambiente, é que de fato o agro ele vem recebendo inúmeras soluções, né, novas alternativas que vão permitir o produtor certamente a ter uma melhor tomada de decisão, a ter uma melhor racionalidade no uso dos seus insumos,
a tornar a agricultura, né, de menor impacto e, logicamente, que agregar a ele produtividade, agregar lucratividade. Agora, trazendo isso para uma vida mais prática, a gente viu várias macro tendências, desde hidroponia até o uso de novas tecnologias do metaverso no agro brasileiro e inúmeras outras. Objetivamente, o que vocês estão tratando dentro da Exalc nesse momento de questões que já fazem parte da vida do produtor? Onde é que está o foco da atenção em termos de ferramentas na sua avaliação, Felipe? Perfeito, Kelly. Aqui na Exalc, né, a parte de biotechs, pensando nas startups, ela é muito forte. E existem inúmeras biotechs já com produtos no mercado, né? Então, levando soluções para o produtor rural, né, que são com base em micro-organismos, né, em biológicos, e que acabam gerando um menor impacto, né? Tornam a agricultura um pouco mais sustentável, de menor impacto. Essa já é uma realidade, né? O agricultor já tem produtos alternativos aí para o uso no seu dia a dia, para controle de pragas, para controle de doenças, né? Uma outra questão também bastante explorada aqui é a questão da agricultura de precisão, certo? Com essa capacidade de fato, você trabalhar as diferentes porções do talhão de produção ali, no sentido de não mais, né, ter aquela única adubação, uma taxa única de adubação, por exemplo, mas você, de fato, né, fazer taxas variáveis, colocar aquilo que é necessário, onde de fato é necessário, né, onde é preciso ali para você aumentar a produtividade e aumentar a eficiência da área como um todo. Ótimo, você citou duas, biotech, agricultura de precisão. Além disso, do ponto de vista de macro tendências, ou seja, um novo tipo de proteína, um novo jeito de administrar a propriedade com o uso de inteligência artificial, alguma questão de metaverso, isso já está incluído nas rotinas de vocês aí no Exalc-Tec, ou essa é uma próxima fase, se é que você acredita que ela é uma próxima fase? Certamente será uma nova fase, Kelly, né? Até é importante falar um pouquinho da própria universidade, porque ela tem um papel importante nessa geração da tecnologia, né? E eu aqui dentro da Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo, ela vem se transformando no sentido de incentivar os discentes e docentes a fazer o empreendedorismo, a fazer a inovação, e com esse incentivo, né, logicamente que vão surgir cada vez mais alternativas, soluções nessa parte mais digital, né, para o produtor rural. Um exemplo do que nós temos já é soluções em meteorologia, em agrometeorologia para o produtor rural, que dispensam, por exemplo, a aquisição de estações meteorológicas, né? Então, hoje nós temos dados orbitais que podem prover soluções, podem prover informações aí de chuva, de temperatura, né, de consumo hídrico das lavouras, e sem que haja necessidade, de fato, do produtor, né, adquirir um hardware que normalmente tem um custo mais elevado. Então, ele pode ter esse tipo de informação que, basicamente, pensando em produtores de forma geral, né, basicamente é mais disponível, de mais fácil acesso ao grande produtor, até pelo custo que isso de uma estação meteorológica, né, exige, o dispêndio que exige. Então, quando você tem soluções que não precisam mais dessa aquisição, soluções de baixo custo, que basicamente vão necessitar de conectividade e um smartphone, você consegue levar esse tipo de informação ao pequeno e ao médio produtor. E isso vai alterando a agricultura como um todo, né? Você tem as soluções muito mais bem ofertadas, distribuídas a todo o conjunto de produtores e não, né, unicamente ali disponível a um nicho por conta também da precificação. Muito interessante. Vou confessar aqui que é a primeira vez que eu ouço falar em dados orbitais, o que abriria a mão da necessidade de estações meteorológicas, e esse é um ponto muito importante para a audiência do agro, porque a gente está falando aqui de assertividade na previsão do tempo, lembrando que a previsão do tempo é um dos principais itens com impacto na tomada de decisões do agricultor, seja o tipo de semente, seja a hora de aplicação de um defensivo. Isso contribui muito para ganhos de produtividade se essa informação vier na hora certa e com assertividade
assertividade. Esses dados e essa forma de fazer já estão disponíveis aos agricultores no Brasil? Em que estágio a gente está nesse tipo de inovação ligada ao agro, Felipe? Já existe, Kelly, né, soluções disponíveis ao produtor, certo? Que trazem, focando nessa parte da meteorologia e da agrometeorologia, vamos colocar, trazem informações do passado, certo? Então, como é o clima de cada talhão de produção, que é uma informação que o agricultor, quantitativamente, ele não tem. Normalmente, o agricultor, ele sabe quais são os meses que mais chove, menos chove, mas ele não tem, normalmente, a informação do volume médio a ser esperado, certo? Então, essa é uma informação que algumas empresas já trazem. Outras informações são o monitoramento. Então, fazer um acompanhamento do que está acontecendo em termos meteorológicos em cada área de produção, certo? E isso casado com alguns tipos de previsão. E aí nós temos a previsão tradicional, né, que essa previsão é mais assertiva para os próximos 3 dias, podendo ser estendidas aí para os próximos 7, 10 dias, mas lógico que a partir do terceiro, perdendo um pouco em assertividade, né, em valor de fato, principalmente de chuva, certo? Temos as tendências sazonais, que são extremamente importantes, né? Um cenário em relação ao clima do talhão, em relação ao que é esperado, qual é o cenário para os próximos 3 meses. Isso é extremamente importante, porque guia o produtor, né? Quando você fala em 3 meses, isso é quase o ciclo de uma cultura anual, né? O ciclo de uma cultura anual está um pouquinho além disso, perfeito? E também já existem, Kelly, previsões de curtíssimo intervalo de tempo, que são as previsões que podem, né, auxiliar o produtor na tomada de decisão a partir do momento que ele começa o seu trabalho naquele dia, certo? Que são as previsões para as próximas 2 horas, 2, 3 horas. Então, o produtor ele pode ter uma previsão de uma probabilidade de chuva em um talhão de produção previsto para as próximas 2 horas. E isso é extremamente importante no sentido de evitar que ele faça, né, proceda uma atividade, e as atividades a gente sabe no agro, todas elas envolvendo insumos são de alto custo. Então ele pode planejar ou paralisar uma atividade que porventura possa ser prejudicada pela ocorrência de chuva nas próximas horas, ou ao contrário, ele pode acelerar uma atividade, né, que possa ser beneficiada pela ocorrência de chuva nas próximas horas. No caso, por exemplo, uma aplicação de um fertilizante nitrogenado, que a gente sabe que, após a aplicação de um fertilizante nitrogenado, se ocorrer, né, um volume de chuva ali, se ocorrer a chuva, a eficiência desse produto é maior, certo? A perda por volatilização fica minimizada. Então, veja que o agricultor tem sim já, né, inúmeras soluções aí que podem estar disponíveis aí no seu smartphone e que podem, né, auxiliar ele na tomada de decisão ao longo das horas do dia e naquele planejamento de mais longo prazo, né? Eu vou fazer uma semeadura hoje, pensando no cenário dos próximos 3 meses, ou aguardo aí 15, 20 dias para colocar aqueles estágios de maior sensibilidade da minha cultura num momento em que pelo menos a tendência de eu ter uma condição climática seja melhor, né? Então isso já é uma realidade, logicamente que vai se tornar cada vez mais à medida que o agricultor fica sabendo disso, né? A gente percebe que há uma defasagem entre o lançamento, a disponibilidade de uma tecnologia e o conhecimento por parte do agricultor, né, até que ele consiga de fato adquirir aquilo. Esse é um gap ainda que a gente precisa vencer pensando em inovação e empreendedorismo dentro do agronegócio. Muito bem, Felipe Gustavo Pilau, que é professor da Exalc USP, membro da Exalc Tech, muito obrigada por trazer um pouco do que está acontecendo dentro da universidade, uma visão empreendedora e uma visão focada em biotecnologias, agricultura de precisão e novas formas de usar os dados meteorológicos a favor do agro, entre tantas outras inovações que a gente pode acompanhar ao longo do próximo ano e dos próximos. Volte sempre, um prazer recebê-lo. Prazer foi meu. Até a próxima. Um estudo chamado Profissões Emergentes na Era Digital, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e pela Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, revelou algumas das profissões do futuro
do agronegócio, que deverão ganhar destaque com o avanço da digitalização no campo. Entre eles estão operadores de drones, engenheiros agrônomos digitais, designers de máquinas agrícolas, cientistas de dados agrícolas, agricultor urbano e engenheiro de automação agrícola. É muita profissão nova, né? Agora a gente vai entender e ampliar essa discussão conversando com Stefano Dedini. Ele é diretor da Michael Page para o agro. Michael Page é uma empresa focada no recrutamento especializado de profissionais. Seja muito bem-vindo, Stefano. Quais são as mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho do agro, hein? Algumas, na verdade, né? Primeiro, eu acho que assim, o Brasil hoje vive um pouco, né, desse novo patamar. O Brasil se posicionou hoje como o principal produtor de alimento do mundo, né, e isso obviamente tem um impacto, né, na lupa que é colocada por nós, né, de uma forma global, e obviamente a gente começa a ser a incubadora de uma série de novas tendências aqui dentro do país, né? Então, a tecnologia com certeza tem um impacto grande. Hoje a gente tem a maturidade já de algumas iniciativas tecnológicas e isso impacta totalmente as posições do setor, né? Porque se a gente fala de um setor que tem um histórico de conhecimento de produção de culturas, de conhecimento de produção de proteína, de alimentos de uma forma geral, hoje você tem um olhar para a produtividade, um olhar para KPIs, uma capacidade de implementar a gestão de performance muito maior no setor, né? Então, essa consolidação, né, dos conhecimentos do passado, mais a soma de interpretação dessas novas tecnologias aí, permeiam todas as vagas do setor hoje. Muito interessante. Você está falando sobre gestão de performance e a entrada de novas tecnologias já afetando também as carreiras de mercado de trabalho no agro. O que o profissional precisa saber para se manter competitivo dentro do ambiente de agro? Porque vocês são uma empresa de recrutamento, né? Vocês encontram os talentos que as empresas também estão pedindo, não é? Exatamente, né? Então, como eu falei, né, o setor ele passa por uma transformação cultural, né? E como toda transformação cultural, ela tem uma zona de volatilidade ali, né? De entender quais de fato vão ser as tendências que vão ficar, quais que não vão ficar. Então, assim, flexibilidade com certeza é um tema extremamente importante para esse setor agora, porque muitas das tecnologias que estão vindo, elas vão ser utilizadas talvez por algum tempo, mas talvez por um prazo curto, né, até que se identifique outra oportunidade melhor que essa. Então, essa capacidade de leitura do ambiente, de estar atualizado constantemente, de conseguir pegar a tecnologia, implementar, testar, ver se funciona e conectar as várias etapas, né, desse processo são muito importantes, né? Então, eu brinco que aquele agricultor que estava acostumado com uma performance mais do dia a dia, aquelas atividades que tradicionalmente ele fazia, hoje, poxa, com uma série de novidades aparecendo, se ele continuar seguindo esse mesmo padrão, muitos outros vão melhorar a performance e ele não, ele vai acabar perdendo um pouco do espaço. E então, essa capacidade de entender soluções, para mim, é o grande nome do jogo aí para os próximos anos no setor. Entender soluções, se adaptar, interessante. Eu quero dividir com você e com a nossa audiência um estudo realizado pelo Banco Mundial. Ele elencou 15 habilidades que vão ser as mais demandadas até 2050. A aptidão que aparece como uma demandada é o pensamento analítico e a inovação. Na sequência, tem a aprendizagem ativa, de estratégias e, em terceiro, a resolução de problemas complexos. Nesse levantamento, outras competências também foram destacadas como inteligência emocional, liderança, capacidade de negociação e conhecimento no uso de novas tecnologias. Na sua opinião, essas habilidades elencadas pelo Banco Mundial são fáceis de encontrar? O que um profissional hoje procurado por vocês está com mais dificuldade de ter? Ou seja, vocês vão atrás no mercado e não encontram? Em alguns aspectos são fáceis, em outros não. Vou explicar um pouquinho para você, né? Então, o que a gente faz, sempre que um setor ele passa por uma transformação tão grande quanto o agro está fazendo, é buscar
competências em outros setores que talvez fizeram um movimento anterior ao agronegócio. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar um pouco do que eu estou falando, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o universo de consumo, né, a gente teve uma transformação do e-commerce, né, da malha de distribuição e etc. O mundo mudou muito do ponto de vista de comportamento do consumidor, né? Então, o mundo de consumo, né, as indústrias do universo de consumo, elas já fizeram um movimento de adaptação a essas novas realidades. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer o recrutamento para o agro, se a gente ficar olhando especificamente só para o setor e a gente não oxigenar e não buscar competências correlatas, a gente acaba ficando com uma massa crítica limitada de profissionais, né? O agro, ele começa a fazer um movimento mais agressivo com tecnologia agora. Então, não tem um volume grande de profissionais que advém do setor que já tem todas as competências que o mercado tem. Então, que o mercado pede. Então, a empresa ela vai acabar tomando uma decisão na hora de contratar. Estou disposto a pegar um bom potencial que tem o embrião dessas competências que eu quero, mas eu vou ter um horizonte de desenvolvimento, ou eu vou buscar alguns poucos profissionais que já têm essas competências no setor e, de repente, abrir para outros setores que fizeram transformações semelhantes e que podem aportar um pouco de oxigênio. Então, tem um pouco dessa dinâmica agora. E é isso que está acontecendo na sua avaliação? Você está numa grande empresa que participa dessa evolução do mercado de trabalho, né, Stefano? Objetivamente, você tem observado um movimento de corporações do agro buscando talentos em outros segmentos e aí aproveitando essa habilidade que esses profissionais já têm desenvolvido, seja na área de tecnologia, e ensinando sobre agronegócio. Esse é um movimento que é uma tendência, você acredita? Ou o contrário? Vão pegar profissionais que já têm conhecimento de agro e ensinar habilidades de tecnologia e outras ferramentas? As duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Eu vou te dizer por quê, né? Como todo movimento inicial, né? Como a gente está falando ainda de muita coisa que ainda está a ser desenvolvida, a gente tem uma geração de empresas do que a gente chama de AgTechs, né? Que são as empresas de tecnologia do agro, ganhando maturidade agora, né? Quando a gente olha todo esse caminho, de um lado, o setor ele precisa de o que a gente chama de profissional plug and play, né? Aquela pessoa que entra e já consegue executar a função, mas, por outro lado, é importante também manter a cultura e o conhecimento tradicional do setor. Então, eu brinco que tem duas coisas acontecendo, né? Até um jargão engraçado, né, que a gente usa, assim, a Faria Lima está encontrando o campo, né? Que é a mistura dessas duas realidades, né? Então, o que é esse universo super desenvolvido com todas as boas práticas globais versus aquela cultura mais tradicional que é super eficiente. A gente não pode perder nenhum nem outro, né? Então, o ideal é que as companhias, né, elas busquem as duas frentes, né? Então, elas sim tragam pessoas para, de fato, já ter um impacto imediato, mas que elas comecem a construir o desenvolvimento dessas outras pessoas para que a gente também utilize o bom conhecimento tradicional que o setor vem de anos. E o Brasil tem uma super tradição no setor e um conhecimento acumulado muito importante que não pode ser perdido. Excelente. Stefano, para a gente fechar, diga para a nossa audiência quais são as profissões do futuro para o agro na sua avaliação. Eu acho que são duas posições que estão super em alta, né? Assim, principalmente, eu vou chamar de posições técnicas e posições de suporte, né? Nas posições técnicas, a gente está falando daquela pessoa, por exemplo, que vende soluções para o agronegócio, que conhece da solução, que conhece da realidade do produtor no campo, que consegue fazer a intersecção do que o produtor precisa versus o que aquelas novas soluções podem entregar. Então, essa é super em alta. E do outro lado, a pessoa que faz a implementação dessa nova tecnologia dentro da estrutura de produção, né? Então, a pessoa que vai recepcionar essas novas frentes e vai fazer a implementação para que isso, de fato, tenha uma aplicabilidade prática, né? Então, não seja só uma teoria de que é bom, né? Então, essas posições estão muito em alta. E do outro lado, as posições de suporte, né? Então, o agro vive hoje tendências super fortes como, por exemplo, o ESG, né? Então, cadeiras ligadas à transformação cultural, no RH, por exemplo, cadeiras conectadas ao ESG, à sustentabilidade, à implementação de governança corporativa, super importantes também. E a relação
de finanças do agronegócio com finanças do mercado financeiro, né? A gente sabe que o agro ele é intensivo em investimento, para fazer transformação tecnológica precisa de crédito, né? E todas as formas de crédito precisam de pessoas boas para que o mercado financeiro compre esses produtos. Então, esses dois núcleos aí são o grande volume que a gente deve ter, a gente teve esse ano e que a gente deve ter ano que vem ainda. Excelente. Stefano Dedini, diretor da Michael Page para o Agro. Seja muito bem-vindo, volte mais vezes, nos atualize sobre o mercado de trabalho e as carreiras no agronegócio. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Gestão no agro. Vamos agora conhecer a mentalidade do agricultor do futuro e as boas práticas de gerenciamento na agropecuária brasileira. Para analisar este tema, eu recebo Otávio Celidônio, que é diretor executivo do AgriHub, que é uma rede de inovação que conecta os problemas dos produtores rurais com startups, empresas de tecnologia e investidores para desenvolver soluções para o campo e acelerar a digitalização do setor agro. Celidônio, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News, a Hora H do Agro. Bem, Kelly, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Para nós também. E conte pra gente, essa gestão 4.0 na propriedade rural está dando um salto, vai precisar dar um salto? O que você está enxergando de transformações no passar de um ano para o outro? A gente tem uma mudança importante aí, né? O produtor, historicamente, ele sempre fez a gestão, né, de uma forma talvez um pouco mais empírica, por exemplo, comparando o preço de produto, né? Então, a visão dele era a visão do produto, a visão ali do valor da soja. E agora a gente tem uma visão mais de performance no campo. Então, a agricultura 4.0 trouxe essa perspectiva da gente controlar melhor a performance da atividade, né? E o mais legal, fazendo isso em tempo real, né? Quando a gente tem condições, quando a gente tem sensores, máquinas, né? Internet, para que tudo isso funcione bem lá no campo. Interessante. Explica pra gente o que na vida prática muda, porque você falou que antes ele olhava preço de produto, agora ele olha performance. Do ponto de vista de capturar o que você está dizendo, eu entendi. Como que eu uso essa informação no meu negócio? Explica pra gente, pra nossa audiência, o que muda a partir de agora em termos de to-do list, né? De lista de tarefas dentro da propriedade. Sim, exatamente. Bom, ele passa justamente a trazer uma nova camada, né, de dados que antes ele analisava de forma empírica, agora ele tem informação ali real para poder gerir, né, tomar decisão ali em tempo real. Então ele pode hoje acompanhar a performance de uma máquina no campo enquanto a atividade acontece e corrigir essas falhas, né, exatamente, e ao mesmo tempo ele vai tendo informação, ele pode fazer muito bem ali o planejamento de quanto ele pretende gastar numa atividade e ir corrigindo essas e a partir do momento que ele tem informação de como ele realizou ali, ele pode ir corrigindo o rumo da lavoura dele, né? Então, tudo isso passa a poder ser corrigido, ser controlado em tempo real para que, enfim, ele tenha mais resultado, mais lucro no final do dia. Interessante, você falou mais dados, decisões tomadas com base em dados e mais mudança na performance, né? Tem profissional pronto no agro para fazer isso? Já estão em construção ou é um desafio encontrar essa mão de obra mais especializada? Tem um desafio, tem duas camadas aí, né? Primeiro, a gente tem essa mudança para passar a olhar indicadores novos no dia a dia e acompanhar isso, mudar hábitos, né? Então, existe esse desafio humano aí que vai além de entender, né? Entender, às vezes, é até fácil o produtor entender por que ele deve utilizar aquele indicador, aquele novo dado, mas passar a utilizar isso no dia a dia, né? Mudar um novo hábito que é um grande desafio. Então, isso exige competências um pouco diferentes, né? E tem uma outra questão aí que eu estava acompanhando até a entrevista anterior, que é justamente o desafio de você analisar melhor essas informações. Então, o que é isso? Você não só olhar um indicador, mas saber cruzar, correlacionar vários indicadores
para explicar a causa, né, a causa de alguma coisa que não saiu conforme planejado. Então, esse é o desafio. Então, se você, por exemplo, hoje colhe uma lavoura, você tem um mapa de colheita ali, justamente mostrando aonde a colheita foi maior, em cada metro quadrado, onde ela foi maior, onde ela foi menor. E você tem que cruzar ali várias informações, o clima, a ocorrência de pragas, de doenças, enfim, tudo isso pode afetar ali justamente a ocorrência, a performance da lavoura, né? E você tem essa outra demanda, né? Além de você mudar hábitos e passar a usar indicadores no dia a dia, você tem que ter pessoas agora capacitadas para cruzar, correlacionar tudo isso, entender as causas, né? E a partir daí mudar o planejamento, mudar, enfim, o rumo das decisões ao longo do processo. E esse profissional que é o cientista de dados, realmente é um profissional que hoje é raro no mercado, que a gente tem que formar, né? E as escolas, infelizmente, ainda não acharam aí o caminho para preparar o profissional do futuro. A gente vai ter que prepará-los ao longo do trabalho mesmo, né? É um desafio para as empresas. É um desafio, mas também uma oportunidade. É muito interessante que você fala sobre a necessidade do desenvolvimento da análise, né? A lógica do entenda e use. Existem muitos dados, mas existe uma necessidade de ter bagagem também sobre o setor agro para compreender como aquele dado ele está me dizendo algo. E aí é um processo de formação. Você tem observado em Mato Grosso as empresas formando essa mão de obra, ou você observando federações, entidades fazendo esse trabalho, já que a mão de obra não está saindo formada dos centros universitários? Isso está acontecendo e está dando certo? Acontecendo mais devagar do que a gente gostaria, mas está acontecendo, Kellen. Você colocou muito bem, né? O cientista de dados, ele usa 3 competências. A competência do negócio, que no caso nosso do agronegócio é aquela formação básica da agronomia, do entender como a planta funciona. A competência da estatística e da computação. Então, juntar tudo isso realmente é difícil, né? Mas, enfim, aos poucos isso está acontecendo. A gente tem visto aí esse trabalho sendo trazido cada vez mais para dentro de consultorias, de empresas, e é assim que vai começar, né? Com prestadores de serviço trazendo esse pacote de soluções, ajudando o produtor ali realmente a ter acesso a essas possibilidades. Então, no futuro, a gente acredita também, né, que os profissionais sendo mais preparados, os próprios produtores vão conseguir também ter isso dentro de casa, mas por enquanto, enfim, está ainda no nicho aí, chegando ao mercado através de empresas, de consultores. Muito bem. Otávio Celidônio, a última questão que eu gostaria de fazer a você é: onde estão as melhores oportunidades no Agro 4.0? Olha, tem tanta oportunidade, né, que é até difícil de falar, viu, Kelly? A gente vê aí nas grandes empresas que são as que estão na ponta, usando as tecnologias primeiro, muita coisa legal chegando. A gente vê os biológicos, né, plantas de fábricas biológicas nas fazendas acontecendo, aplicação de drone, que eu não imaginava que chegaria tão cedo, né, nas grandes fazendas já acontecendo, pulverização, né, com drone, enfim, uma série de outras tecnologias para poder monitorar pragas acontecendo e chegando aí. Então, tem muitas oportunidades, realmente estar atento e buscar estar em contato com o produtor para justamente desenvolver algo que faça sentido, que gere valor ali na ponta. Otávio Celidônio, diretor executivo do AgriHub, obrigada pela presença aqui na Jovem Pan News. A gente segue juntos, volte mais vezes. Obrigado, Kellen. Precisando, estamos à disposição. Obrigada. E agora eu tenho um recado para você. Ufa, 2022 finalmente chegou ao fim. E que ano, né? Cheio de preocupações com o clima, decisões difíceis, manejo de pragas, prevenção de doenças, controle de daninhas, incertezas e outros desafios. Mas sabemos que você não desiste, que vai a campo com garra e determinação, faça chuva ou faça sol, plantando muito esforço e colhendo satisfação e produtividade. É claro que a Yara está ao seu lado nesta nobre missão de produzir cada vez mais e melhor. E os votos de ano novo da Yara para 2023 não poderiam ser outros: fortalecer a parceria com você e cuidar cada vez melhor da sua cultura. Um grande obrigada pela confiança na Yara. Um ótimo ano novo para você e toda a sua família. A nossa cultura é cuidar bem da sua.
O Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Realização Jovem Pan News.